Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal aqui na nossa Sala Live especial de final de semana. Sempre conteúdos novos estreando aqui todos os domingos às 8 horas da noite. E a gente vai falar aqui muito sobre investimentos em bolsa hoje, né? A gente está entrando naquele famoso período que a gente chama de temporada de resultados, né? Lá nos Estados Unidos, a gente já começou essa temporada de resultados. Os resultados por lá têm vindo bons, até superando as expectativas, mostrando que a economia continua bastante resiliente por lá. E, lógico, a gente vai falar sobre investimentos no Brasil, quais ações e empresas podem surpreender positivamente e que vale talvez até a gente se posicionar antes dos resultados. Tá? Inclusive, esse tem sido um dos principais temas do nosso projeto exponencial ao longo desses últimos dias, ao longo das últimas semanas. Tá? Seja muito bem-vindo. Então, a gente vai falar aqui, vou destacar 3 ações, 3 empresas que vão entregar resultados muito bons, é isso que a gente espera. Vou mostrar para vocês qual é o resultado esperado dessas 3 companhias, principalmente o EBITDA e o lucro, qual que vai ser a evolução, né, esperado, segundo as nossas projeções e outros analistas de mercado, tá? E a gente vai destacar quais são essas 3 empresas, tá? Lembrando, pessoal, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembre sempre de deixar o like aqui e deixar nos comentários se você tem alguma dessas 3 ações do portfólio ou outras 3, qual ação que você espera, qual empresa que você espera que entregue uma boa expansão de receita, de margens e de lucro nesse terceiro trimestre e que as ações ainda talvez estejam baratas ou até mesmo que já tenham se valorizado, mas que ainda tem muito potencial de valorização, tá? Primeiro ponto que a gente precisa lembrar que de fato, né, o nosso Ibovespa vem numa tendência aí lateral, né? Até nesses últimos 30 dias, vamos colocar assim, até uma certa forma, uma desvalorização. E alguns ativos, até que eu tenho destacado aqui nesses últimos domingos, têm apresentado uma boa oportunidade para a gente aumentar as posições, né? Então, você acompanha por aqui, até alguns a gente conseguiu fazer algumas operações que a gente chama de swing trade lá no projeto exponencial, tá? Inclusive, se você quiser conhecer mais informações ou participar do projeto exponencial, é só entrar em contato com o nosso time de atendimento aqui pelo WhatsApp, tá? Onde a gente passa as recomendações todos os dias, além das carteiras recomendadas, estudos do final de semana, tá? E a gente passou algumas delas, mas de fato algumas ações caíram junto com o cenário macro, que está cada vez mais desafiador aqui no Brasil. A gente está vendo taxa de juros de longo prazo bater máximas recentes, né? Traz sempre uma pressão adicional para os investimentos em ações, mas tem empresas que continuam muito saudáveis, que continuam expandindo a sua receita, seu lucro, e a gente vai ver 3 delas aqui agora, tá? Inclusive, a gente tem reforçado, essas 3, elas estão nas nossas carteiras de investimento, fazem parte dos nossos portfólios e, de fato, devem vir com resultados muito bons. Inclusive, algumas delas, tá? Uma delas, né, vai apresentar uma expansão de lucratividade superior a 100% em relação ao mesmo trimestre de 2023. É lógico que parte disso pode já estar no preço, no curto prazo, né? Então a gente já espera, fazendo, vem o resultado vem bom, vem forte, mas a gente pode entender um pouco que no curto prazo pode ter alguma outra reação, mas a sequência, né, de resultados bons deve trigar aquilo que a gente chama de revisões de earnings, né? O analista incorpora esse resultado, joga uma nova projeção e joga preço-alvo ainda mais para cima, tá bom? Então, essa é a expectativa. Então, vamos ver aqui quais são essas 3 empresas especificamente, tá? Então, vamos lá aqui falar sobre o primeiro case que a gente tem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Vamos falar sobre quem aqui que a gente preparou, né? Vocês estão vendo aí, a gente tem o caso da JBS, tá? Então, o primeiro case aqui que a gente tem, JBS na tela, entregou ótimos resultados, e é isso que o mercado compra muito, né? Receita líquida em expansão, tá? EBITDA em forte expansão, mas principalmente melhora de margens, né? De rentabilidade e também principalmente lucro líquido em forte expansão da JBS especificamente, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver as projeções. Primeiro, eu vou destacar o que a gente viu no segundo trimestre dessas 3 companhias. Então, primeiro aqui temos JBS com destaque, as 3 companhias devem continuar a ter uma sequência de melhora de resultados, tá? Vamos passar para a outra companhia. A gente tem aqui outro destaque aqui positivo, que é a Marco Polo,
né? Então a Marco Polo também deve apresentar resultados sequência positiva. Deixa eu dar um zoom aqui na Marco Polo, também deve vir com resultados, lembrando também que a Marco Polo já no segundo trimestre de 2024 tinha apresentado mais de 142% de expansão de EBITDA e lucro também superior, quase 80% de expansão, tá? Também está vendo uma tendência de forte evolução nos seus resultados, tá? Então falamos de JBS, falamos de Marco Polo, para você deixar no radar, né? Uma companhia, a gente sabe, menor aí com, enfim, um pouco menos conhecida, mas esse destaque aqui que a gente queria aqui falar para vocês, tá? Então falamos aqui sobre JBS, Marco Polo e por fim o último, que é um banco, né, que eu já mostrei aqui para vocês, que eu quero destacar aqui para vocês, que é o Banco Inter, tá? Então anotem aí na sua agenda Marco Polo, JBS e Banco Inter. Cada um com um perfil diferente, cada um com um segmento diferente, cada um por um motivo diferente, mas o Banco Inter, lembrando, reforçando que no último trimestre também teve uma expansão da ordem de 247% no lucro líquido, tá? Lembra sempre que é uma frase que eu sempre falo, né? Me diga para onde vão os lucros, que eu te digo para onde vão as ações, tá? Então, vamos ver aqui agora as projeções. O que a gente vai ter? Lembrando que esses números aqui são projeções da EMSX e também projeções aqui do consenso de mercado, tá? Então, basicamente, esses números, lembrando que eles podem ter alguma diferença com o release, né? Como é contabilizado, então pode ter alguma diferença, já faço esse disclaimer, do que com os números que são apresentados pelas companhias, tá? Mas primeiro, Banco Inter, qual que é a nossa projeção aqui da MSX? Tá? Eles entregaram um pouco mais de 90 milhões no último trimestre, vem com uma forte expansão de clientes ativos, clientes, né, rentabilidade, e a nossa projeção é de 258 milhões de reais aí no trimestre, tá? Então, primeiro banco, anota aí, Banco Inter, deve ter expansão de quase 200% no lucro em relação ao terceiro trimestre de 2023, tá? Primeiro banco, Banco Inter. Segundo, a gente tem aqui a Marco Polo, né? A Marco Polo, lembrando, vou deixar aqui tanto EBITDA como lucro. O EBITDA deve ter uma expansão de quase 100%, né? Fez cerca de 210 milhões de reais de EBITDA lá no ano passado. Esse trimestre deve fazer mais de 400 milhões, segundo as nossas projeções, tá? E também um consenso de outros analistas. O lucro também deve expandir mais de 70% e deve ser bem recebido pelo mercado. E por fim, a JBS, deixei aqui só o EBITDA, tá? Porque é o lucro também por fatores cambiais, outros fatores financeiros, tem muita volatilidade, vamos focar aqui no EBITDA, e o EBITDA deve somar mais de 10 bilhões de reais, como a gente viu aqui anteriormente, e ter uma expansão superior a 90%. Tá? Então, são 3 ações que estão nos nossos portfólios aqui, estão contribuindo positivamente nesse ano de 2024. Algumas delas já se valorizaram, né? Ou seja, já estão negociando a múltiplos um pouco mais caros, mas a nossa visão, né? Os 3 resultados serão bons, terão uma expansão de receita, né? De margem e de lucratividade, e devem ser bem recebidos pelo mercado. Tá? Inclusive, lá no projeto, a gente está passando não só o que a gente chama de alocação, de allocation, elas estão nas nossas carteiras, mas também numa visão que a gente chama de swing trade. Tá? Lembrando que algumas ações são mais líquidas, umas mais dependem do exterior, outras mais dependem do Brasil, cada um no seu segmento. A gente falou aqui do segmento de proteínas, no caso da JBS, no segmento aí de, vamos colocar aqui de veículos, né? Principalmente ônibus, né? Não só urbanos, como rodoviários, e o caso do Banco Inter, a nossa preferência entre os bancos digitais. Tá? Então, hoje, aqui, eu queria destacar, e é isso que a gente faz todos os dias lá no projeto Exponencial, tá? Sempre quando tem alguma oportunidade, a gente passa para todos, seja no swing trade, seja para aumentar a posição. Né? Se muda o fundamento também, a gente avisa a todos, a gente retira da carteira, né? A gente reduz as posições, e essas são 3 ações que já estão contribuindo positivamente para as nossas carteiras nesse ano, mesmo com o Ibovespa com todo esse desafio, né, de lado, né, sem uma grande tendência, né, até uma desvalorização recente, mas são 3 ações cujas empresas estão fazendo o seu trabalho, entregando melhores receitas, melhores margens e principalmente melhor lucratividade, e a gente acha que podem continuar tendo essa reprecificação, ou seja, ainda potencial de valorização. Tá? Lembrando, cada uma tem um risco diferente, né, cada uma ligada a um mercado diferente, importante entender também a composição
do seu portfólio, que é muito o trabalho que a gente faz aqui na nossa consultoria de investimentos aqui na MSX. Tá? Então deixa no radar aí, Banco Inter, JBS e Marco Polo, famosa Pomo 4, no radar, tá bom? Então aqui um recado hoje mais focado em investimento em ações, em alguns cases, e lembre de deixar nos comentários se você tem alguma dessas 3 empresas, se prefere só uma delas, as 2, as 3, está comprando agora, já aumentou a posição, já está ganhando dinheiro em algumas delas, tá? Deixa aqui nos seus comentários. São empresas cujo lucro, principalmente o EBIT, a gestão de caixa, deve ter forte expansão. O lucro pode, a gente viu, pode subir de fato mais de 100% nesse trimestre e deve chamar atenção no mercado nessa temporada de resultados. Se você faz parte do projeto, a gente vai alertando vocês ao se aproximar dos resultados e também preços atrativos que a gente considera aqui, tanto análise fundamentalista como também análise técnica lá no projeto, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve por aqui. Até mais. Tchau!